Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras e conhecidas de todos os tempos. A jornada de Davi, o jovem pastor que se tornou rei de Israel. Uma saga de coragem, fé, perseguição e triunfo que tem muito a nos ensinar. Então prepare-se para se emocionar e aprender com essa trajetória incrível. Tudo começa num cenário de guerra. O povo de Israel estava em confronto direto com seus arquinimigos, os filisteus. As tropas estavam acampadas em vales opostos num impasse tenso, e no meio desse impasse surge uma figura aterrorizante, um gigante chamado Golias, de Gate. Ele tinha quase 3 metros de altura, usava uma armadura de bronze pesadíssima e carregava uma lança que parecia uma viga. Durante 40 dias, todas as manhãs e tardes, Golias se postava diante do exército de Israel e lançava um desafio humilhante. Ele gritava, zombava do Deus de Israel e propunha que enviassem um único homem para lutar contra ele. Se o israelita vencesse, os filisteus seriam seus servos. Mas se Golias vencesse, Israel serviria aos filisteus. O medo paralisou o exército do rei Saul. Ninguém, nem mesmo os soldados mais experientes, ousava enfrentar o gigante. Enquanto isso, longe do campo de batalha, em Belém, vivia um jovem chamado Davi, o mais novo de 8 irmãos. Ele era um pastor de ovelhas, um trabalho que exigia coragem e vigilância, pois ele precisava proteger seu rebanho de leões e ursos. Um dia, seu pai Jessé o enviou ao acampamento para levar comida para seus 3 irmãos mais velhos, que eram soldados, e para saber como eles estavam. Quando Davi chegou, ele ouviu o desafio de Golias e viu o medo nos olhos dos soldados israelitas. Ele não conseguia acreditar que ninguém estava defendendo a honra de seu povo e de seu Deus. A indignação tomou conta dele. Davi começou a perguntar o que seria dado ao homem que derrotasse aquele filisteu. Seus irmãos mais velhos o repreenderam, acusando-o de ter vindo apenas para assistir à batalha. Mas Davi não se abalou. As palavras corajosas de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Diante do rei, Davi, ainda um adolescente, declarou com firmeza: "Ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele." Saul olhou para o jovem e duvidou. Disse que Davi era apenas um rapaz, enquanto Golias era um guerreiro desde a juventude. Mas Davi tinha uma resposta poderosa. Ele contou ao rei sobre suas experiências como pastor. Ele disse: "Teu servo costumava guardar as ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o feria e livrava a ovelha de sua boca. E se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e o matava." Davi concluiu dizendo que o mesmo Deus que o livrou das garras do leão e do urso, também o livraria das mãos de Golias. A fé e a confiança de Davi convenceram o rei Saul. Ele disse: "E que o Senhor esteja com você." Saul então ofereceu a Davi sua própria armadura, um capacete de bronze e uma couraça. Davi vestiu tudo, mas mal conseguia se mover. Ele nunca tinha usado aquilo. Então ele tirou a armadura e disse ao rei que não poderia lutar com aquilo, pois não estava acostumado. Em vez da armadura pesada, Davi pegou o que conhecia bem, seu cajado de pastor. Foi até um riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas, colocando-as em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele caminhou em direção a Golias. Quando Golias viu Davi se aproximando, um jovem de boa aparência, ele o desprezou. Ele zombou, perguntando: "Sou eu um cão, para que você venha a mim com paus?" E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Golias ameaçou dar a carne de Davi para as aves do céu e as feras do campo. Mas a resposta de Davi se tornou uma das declarações de fé mais famosas da história. Ele disse a Golias: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão saberá que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos." Enquanto Golias avançava, Davi correu em direção à linha de batalha para enfrentá-lo. Rapidamente ele pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a arremessou com toda a força. A pedra voou e atingiu a testa do gigante, afundando em sua cabeça. Golias caiu com o rosto no chão. Davi havia derrotado o gigante com apenas uma funda e uma pedra. Ele correu, pegou a própria espada de Golias e o matou, cortando sua cabeça. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, entraram em pânico e fugiram. O exército de Israel, agora cheio de coragem, os perseguiu e conquistou uma vitória esmagadora. A vitória sobre Golias transformou Davi em um herói nacional da noite para o dia. As mulheres de Israel cantavam: "Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Essa popularidade, no entanto, despertou um ciúme mortal no coração do rei Saul. Ele começou a ver Davi, não como um herói, mas como uma ameaça ao seu trono.
Saul tentou se livrar de Davi várias vezes. Em 2 ocasiões, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o espírito perturbado do rei, Saul arremessou sua lança contra ele, tentando pregá-lo na parede. Mas Davi conseguiu desviar e escapar. Vendo que não conseguia motê-lo diretamente, Saul tramou um plano mais sutil. Ele promoveu Davi a comandante de 1000 homens e o enviou para batalhas perigosas, esperando que ele fosse morto pelos filisteus. Mas Davi vencia todas as batalhas e sua fama só aumentava. Saul chegou a prometer sua filha em casamento a Davi, mas como dote, exigiu uma prova macabra de que Davi havia matado 100 filisteus. Na esperança de que ele morresse tentando, Davi não só cumpriu a tarefa como trouxe o dobro do que foi pedido. E acabou se casando com Mical, filha de Saul. O ciúme de Saul se transformou em ódio e paranoia. Ele ordenou, abertamente a seu filho, Jonatas, e a todos os seus servos que matassem Davi. No entanto, Jonatas amava Davi como a si mesmo. Ele avisou Davi sobre o plano de seu pai e intercedeu por ele, conseguindo uma reconciliação temporária. Mas a paz não durou. Após outra grande vitória de Davi contra os filisteus, a inveja de Saul voltou com força total. Davi foi forçado a fugir para salvar sua vida, começando um longo e difícil período como fugitivo. Ele viveu em cavernas, desertos e até mesmo entre os filisteus, sempre escapando das perseguições implacáveis de Saul. Durante esse tempo, um grupo de homens leais e descontentes se juntou a ele, formando um pequeno exército. Mesmo sendo caçado injustamente, Davi demonstrou uma integridade notável. Em 2 ocasiões diferentes, ele teve a oportunidade de matar Saul e acabar com a perseguição. Uma vez encontrou Saul dormindo numa caverna. Seus homens o incentivaram a agir, mas Davi apenas cortou um pedaço do manto do rei para provar que esteve lá. Ele se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Em outra ocasião, Davi e um de seus homens se infiltraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo profundamente. Seu companheiro quis matar o rei, mas Davi o impediu novamente, pegando apenas a lança e a bilha de água de Saul como prova. Essas atitudes mostraram o caráter nobre de Davi e sua confiança de que Deus o faria rei no tempo certo. Finalmente, o reinado de Saul chegou a um fim trágico. Em uma batalha decisiva contra os filisteus no Monte Gilboa, o exército de Israel foi derrotado. Saul e seus 3 filhos, incluindo o amado Jonatas, foram mortos. A notícia foi devastadora para Davi. Ele lamentou profundamente a morte de Saul e especialmente de seu grande amigo Jonatas. Com a morte de Saul, o caminho para o trono se abriu. Davi foi primeiro ungido rei sobre a tribo de Judá, em Hebrom, mas o resto de Israel seguiu o filho de Saul, Isbosete, o que levou a uma guerra civil que durou vários anos. Gradualmente, a casa de Davi se fortalecia, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Após a morte de Isbosete, todas as tribos de Israel vieram a Hebrom e reconheceram Davi como seu líder. Eles se lembraram de suas vitórias e de como ele os havia guiado no passado. Aos 30 anos de idade, Davi foi finalmente ungido rei sobre todo o Israel, cumprindo a promessa que Deus havia feito a ele anos antes, quando o profeta Samuel o ungiu secretamente na casa de seu pai. A jornada de Davi, de pastor a rei, é uma poderosa lição sobre fé, coragem e paciência. Ele enfrentou gigantes literais e figurativos. Ele sofreu perseguição, injustiça e traição, mas nunca perdeu a fé em Deus. Ele esperou pacientemente pelo tempo de Deus, recusando-se a tomar o poder por suas próprias mãos. Sua história nos lembra que, não importa o tamanho dos desafios que enfrentamos, com fé e coragem podemos superar qualquer obstáculo. E que a verdadeira grandeza não está na força ou no poder, mas em um coração que confia e obedece a Deus. E assim termina nossa viagem pela incrível história de Davi. Espero que vocês tenham se inspirado tanto quanto eu. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te marcou na história de Davi. Muito obrigado por assistir e até a próxima.